Fala pessoal, eu voltei! Sim galera, nesta segunda-feira tivemos o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e a seleção venceu a Coreia por 4-1 em uma grande partida da seleção brasileira e estamos classificados às quartas de final da Copa do Mundo. Nesse jogo, a seleção brasileira venceu e convenceu. E no vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todos os detalhes da partida magnífica que a seleção brasileira produziu nesta segunda-feira. Beleza? Bom, só quero passar alguns recados antes. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal, aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Sua inscrição aqui no Futebol News é muito importante. E também ative o sininho de notificações. Eu acho, se você sentiu falta de um vídeo nosso nesta segunda-feira, sinto muito, me desculpe a gente não ter postado nenhum vídeo. A gente teve alguns problemas aqui, uns imprevistos, e a gente não conseguiu postar notícias nesta segunda-feira. Meu intuito era fazer uma espécie de pré-jogo da seleção brasileira, acabou que a gente não fez. Me desculpe, e agora a nossa programação é toda normal, até o final da Copa, beleza? Bom, vamos começar, galera, falando sobre esse jogo, né? O assunto do nosso vídeo hoje é o jogo da seleção brasileira. O jogo ocorreu lá no 974, inclusive uma curiosidade que esse foi o último jogo da história do 974. Para quem acompanhou o meu vídeo sobre estádios da Copa do Mundo, viu que eu falei que o estádio 974 foi construído apenas para sediar os jogos da Copa do Mundo, e depois disso ele seria desmontado. Foi isso que aconteceu. Hoje foi o último jogo do 974 na história do futebol do Catar. E teve o estádio 974 teve uma despedida um tanto quanto legal. Bom, vamos lá. Seleção brasileira voltando com novidades para a partida contra a Coreia do Sul na escalação. Neymar e Danilo voltaram. Neymar voltou em um tempo de recuperação bem rápido, um tempo de recuperação muito melhor do que muitos esperavam. Estávamos esperando o Neymar voltando nas quartas de final, acabou que ele voltou nas oitavas para a nossa sorte. Então Neymar voltou, jogou bem, conduziu a seleção brasileira na vitória contra a Coreia e já estamos nas quartas de final. Vamos falar sobre o jogo. A seleção brasileira jogou muito bem, decidiu a partida em 30 minutos basicamente e jogou melhor do que eu esperava. Eu não esperava um primeiro tempo tão avassalador que a seleção brasileira fez. Se você reparou nos últimos jogos do Brasil, até esse jogo contra a Coreia, a seleção não tinha marcado nenhum gol no primeiro tempo até esse jogo. E aí o Brasil quebrou esse tabu e meteu 4 gols só no primeiro tempo. Foi absurdo o que o Brasil fez em menos de 40 minutos. Só para você ter uma ideia, antes dos 15 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 para o Brasil. Já estava 2-0 e o Brasil jogando muito bem e os coreanos perdidos, porque foi um choque muito grande. 2 gols em 15 minutos é uma coisa assim que você realmente não espera de acontecer. E foi isso que aconteceu hoje, basicamente. O Brasil foi fazendo gols, criando oportunidades, criando chances, criando jogadas, e a seleção coreana tentando acompanhar perdida. E aí não estava mais tendo como segurar o ataque do Brasil, né? Acabou que o Brasil terminou o primeiro tempo praticamente nas quartas de final, com 4 gols na primeira etapa, levando a seleção coreana para casa. Então a gente poderia ver que no primeiro tempo o jogo estava praticamente definido, né? Então no segundo tempo a gente podia esperar um Brasil menos ofensivo, administrando mais a vitória, e foi isso que aconteceu. Na minha opinião, eu esperava que o Brasil iria atacar mais. Eu pensei que a seleção brasileira ia querer meter mais gol, né? Pelo menos chegar no 5º gol, no 6º, talvez. Não foi isso que aconteceu. O Brasil caiu de rendimento e isso é normal, mas cair de rendimento como a seleção caiu, na minha opinião, não é tão normal assim, porque a seleção caiu a ponto de não atacar mais. A seleção não estava mais presente no ataque, só estava na defesa, e ainda tomou um gol para a Coreia do Sul logo no final do jogo. Esse foi meio que o gol de honra, né? Como a gente diz nessas partidas. A seleção tomou o gol e aí vamos para as trocas, substituição, né?
O Tite fez uma substituição que eu não entendi direito, eu não sei para que serviu, que ele trocou o Alisson. Na minha opinião, o Alisson fez uma grande partida, ele é um goleiraço. No primeiro tempo ele fez uma grande defesa, né? Um jogador da Coreia do Sul deu uma chapada fora da área, e esse no ângulo, e o Alisson defendeu. E no segundo tempo ele também fez uma outra grande defesa, um outro jogador da Coreia do Sul encheu o pé, o Alisson defendeu, e a bola ainda foi para escanteio. E depois disso o Tite trocou o Alisson pelo Everton, jogador do Palmeiras. O Everton era o único jogador da seleção brasileira que ainda não tinha atuado nessa Copa do Mundo. E eu acho que o Tite quis dar uma oportunidade para ele. O problema eu pensei assim, tá, agora se a seleção toma 3 gols em 15 minutos, crucifica o Everton. Esse era o risco que o goleiro do Palmeiras estava sofrendo. Era um risco, mas graças a Deus não aconteceu, né? A seleção da Coreia ficou pressionando, mas nada de gol. Até que a seleção brasileira conseguiu alguns contra-ataques, mas também não foram gols, né? O Rafinha queria o seu gol, que ainda não tinha marcado. O Rafinha até agora não marcou na Copa do Mundo. E queria, né, o gol, mas não conseguiu. Uma grande partida de individual de alguns jogadores da seleção, como por exemplo o Vinícius Júnior, que marcou o primeiro gol. Uma grande partida também do Neymar, que fez falta nos jogos contra Suíça e Camarões. Finalmente ele voltou para a nossa seleção e conseguiu fazer um bom jogo, conduzindo a seleção brasileira para as quartas de final. Grande partida também do Lucas Paquetá, que conseguiu fazer um gol ainda e conseguiu jogar muito bem, criando jogadas ali no meio de campo. Boa partida do Thiago Silva, bem defensivamente e ofensivamente, foi ele que deu o passe para o gol do Richarlison, o terceiro gol na verdade. Então foi um ótimo jogo, coletivamente e individualmente. Alguns jogadores se destacaram mais que os outros, isso é normal no decorrer das partidas. E agora o próximo confronto, o próximo desafio da seleção brasileira vai ser na sexta-feira, ao meio-dia, contra a Croácia. Além do jogo do Brasil e do Coreia do Sul, tivemos o jogo entre Croácia e Japão. Quem passar ia pegar o Brasil e quem passou foi a Croácia. A Croácia venceu o Japão por 4-1 nos pênaltis. Em tempo normal o jogo ficou 1-1. Foi um jogo legal de se ver, bem emocionante, né? Muito por conta da prorrogação dos pênaltis. Na minha opinião, se a Croácia jogar contra o Brasil como jogou hoje com o Japão, na minha opinião, tá muito fácil do Brasil ir às semifinais da Copa do Mundo. Eu digo isso porque a Croácia não jogou bem hoje, bastou só uma bola cruzada na área para Perisic empatar o jogo para a Croácia, isso porque o Japão que abriu o placar e depois sofreu um empate, e a Croácia definitivamente não jogou bem hoje, já fez partidas melhores. Então se a Croácia jogar como jogou hoje contra o Brasil na sexta-feira, eu acho que o Brasil passa. E aí vamos ter que esperar, se o Brasil passar, né, estiver nas semis, vamos ter que esperar o confronto entre Holanda e Argentina para ver quem vai passar para as semis e enfrentar Brasil ou Croácia. Eu acho que o Brasil passa, e sem clubismo, sem nada, eu tô falando que a minha opinião é que o Brasil passa. Na minha opinião, hoje, taticamente, ofensivamente, defensivamente, todos os aspectos do futebol hoje na Copa do Mundo, o Brasil é mais forte que a Croácia, né? Mas vamos esperar para ver se o time adversário não nos surpreenda. Eu acho que é difícil, mas vamos ver. Se o Brasil passar, eu quero uma Argentina e Brasil nas semifinais, porque vamos ter a Argentina e Holanda. Vamos ver esse confronto aí. Eu quero que a Argentina passe para ter um clássico, né, bem legal nas semifinais. E aí o Brasil passa e vai para a final. Vamos ver como vai ser. Brasil e Croácia na sexta-feira, ao meio-dia. Depois desse jogo eu vou estar aqui comentando junto com vocês também, se Deus quiser, a nossa ida para as semifinais. Beleza, galera? Esse foi o vídeo desta terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo. E até a próxima.